Voltamos. Boa tarde a todos, novamente. Boa tarde aos professores Wagner, Gabriel e Vinícius. Agora nós vamos fazer as apresentações dos professores responsáveis pela Universidade Federal de Uberlândia. O professor Wagner, ele é professor doutor lá da UFO, é graduado em Engenharia Cartográfica aqui pela Unesp, tem mestrado também em Ciências Cartográficas na Unesp, e tem doutorado em Engenharia de Transportes pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. O professor Gabriel Guimarães, ele é graduado em Engenharia Cartográfica pela Unesp também, tem mestrado em Engenharia de Transporte na Universidade Politécnica da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, e tem doutorado também pela mesma instituição e pelo Politécnico de Milão. Já o professor Vinícius Fofato, ele tem mestrado em Ciências Cartográficas pela Unesp e doutorado em Censuramento Remoto lá pela UFRGS. Fiquem à vontade, professores, para fazer suas apresentações, conforme a sequência que vocês definiram previamente. Fiquem à vontade. Ok, obrigado. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar a Unesp, né, pela realização do evento, a toda a equipe que está organizando o evento, não só no dia de hoje, mas durante todo o ano, né? Foram muito boas as discussões, as apresentações durante o ano. Então, eu queria deixar os meus parabéns para todos, né, que participaram do GG, e hoje está, assim, num formato mais aberto, né. Obrigado, Vitor, pela apresentação. Então, eu vou tentar respeitar aqui o tempo, né, dividimos em 3, então nós temos pouco tempo. Eu vou falar sobre um projeto, né, que eu venho desenvolvendo, mais no âmbito de IC, que é o desenvolvimento de um programa que, em princípio, ele tem, cientificamente falando, ele tem como objetivo fazer uma avaliação de modelo e produto para reduzir erro no posicionamento com o GNSS. Mas como nós estamos na universidade, esse programa também ele tem um viés assim de ensino, né? Então, vou começar falando rapidamente aqui sobre erros, né? Como todo mundo, né, quando estuda o GPS, começa a estudar e começa a entender mais, percebe que o que o GPS mais tem é erros, né? Então, esses erros, eles acontecem desde, né, da geração do sinal até o armazenamento da observação no receptor, né? Então, são fontes de erro aí o satélite, né, onde tem erro de hardware, de órbita, de relógio, entra a questão da teoria da relatividade geral e particular, temos erros na propagação do sinal, né, onde a gente tem aqui bastante problema com ionosfera e troposfera, dependendo, né, da ótica, né, muitas vezes a gente sempre, quando pensa em posicionamento, a gente pensa que ionosfera e troposfera é problema, mas, por exemplo, né, a gente consegue calcular o PWV com sinal GNSS, que pode ser usado para fins interessantes, né. Fora a parte de refração da atmosfera, né, a gente tem ainda irregularidades da atmosfera que afetam o posicionamento, né, como, por exemplo, cintilação ionosférica. Também, ainda na propagação do sinal, tem a questão da rotação da Terra, né? Então, quando o sinal emite o satélite, a Terra está numa posição, quando chega no receptor, a Terra rotacionou, e isso precisa ser considerado, né? Tem a questão aí de multicaminho, multipercurso, multitrajetória, né? Onde a gente tem essa questão que para GPS, para geodésia, sinal refletido é problema, mas para refletometria é o sinal, né? Como o próprio sinal, o erro, né? O atraso da ionosfera, a gente consegue calcular o TEC também, né? O conteúdo eletrônico total. E no final, né? Já no final ali do percurso do sinal, a gente tem os erros no receptor, né? Erro de hardware, de relógio, né? Centro de fase da antena, assim, bem como
no satélite também tem esse erro de centrofase da antena. Na estação, a gente tem aqui fenômenos de geodinâmica, né, como carga oceânica, maré terrestre, sinal refletido, problema na coordenada da estação. Então, são muitos erros que afetam, né? E talvez o esforço, né, dos geodesistas é sair de uma situação dessa, né, onde a gente tem uma incerteza um pouco elevada, para chegar no mais perto, né, da mosca do alvo, né? Então, esse é o grande esforço. Nesse sentido, então, né, eu comecei a estudar, assim, a redução de erros quando eu estava no doutorado, e depois, quando eu trabalhei no IBGE, eu também comecei a estudar a parte de redução de erro com ionosfera no PPP. Aí, depois, eu vim para a UFO e pensei, poxa, eu queria continuar com essa pesquisa, né? Então, a primeira coisa que me passou foi olhar os programas existentes, né? No caso, esse programa aqui, ele ainda não era existente quando eu vim para a UFO, né? Mas existem diversos programas, né, disponíveis na internet, né? Inclusive tem o RT Calibre, que a gente consegue pegar o código, tudo, e modificar. Mas eu pensei assim, né? Vou fazer um programa, e a motivação para isso, né? Primeira coisa é domínio tecnológico sobre a ferramenta, né? Parece que não, mas quando a gente estuda um assunto e você não implementa, às vezes você acha que entendeu direito aquele assunto, mas acaba não entendendo. Então, esse foi uma questão que passou na minha cabeça quando eu decidi começar esse projeto, né? Então, esse domínio tecnológico sobre a ferramenta me dá uma liberdade científica para o grupo aqui, né, que está se formando ainda, né? Permite, então, a implementação de modelos existentes e, quem sabe, no futuro, o desenvolvimento de modelos novos, né? E também, pensei na questão didática, né? Quando a gente tem um programa que alguém fez, a gente não tem domínio sobre a saída, né, que o programa dá. Então, eu pensei, bom, posso usar para dar aula, né? Enfim. Então, tem esse viés da didática. E aí, primeiro, né, decidido que eu ia fazer um programa, né, que a gente ia fazer um programa, nós pensamos assim, né, eu pensei, né, por onde começar, né? São tantos erros e tantas formas de fazer o posicionamento, aí eu pensei assim, vou começar pelo mais simples, né? Posicionamento por pontos simples, constelação GPS, observação da pseudodistância a partir do código CA, né? Então, a portadora L1. No processo de estimação, então, ajustamento em lote, época a época, e modelo estocástico simples, né? Que não considera a elevação do satélite. Então, esse foi o começo de tudo. E, a partir desse momento, nós tivemos um projeto de iniciação científica onde essa parte aí foi implementada, né? Com relação aos modelos, né? Eu pensei, cara, e agora? Por onde vamos começar, né? Então, olhando essa tabela aqui do User Equivalent Range Error, a gente percebe que é o erro, né, sobre a pseudodistância, né, o erro remanescente, né, na medida da pseudodistância, a gente percebe que a ionosfera, ela é o grande problema, né? E no Brasil é mais ainda, porque essa tabela, ela não reflete a realidade do Brasil, né? Então, eu pensei, bom, vamos começar pela ionosfera, né, de modelar erro. Num segundo momento, nós estamos pensando em partir para a troposfera, né, a atmosfera neutra, como a Tainá gosta de chamar com toda razão, né? Então, no primeiro momento, nós implementamos um modelo de Klobuchar, né, que usa aqui os 8 coeficientes da mensagem de navegação de GPS,
que é o modelo mais simples, né, de ser implementado. Inclusive, a gente acabou pegando um código que estava disponível num repositório. Num segundo momento, foi implementado a leitura de arquivos no formato Ionex, né? Como esses arquivos eles disponibilizam dados de VTEC, então precisa de uma função de mapeamento para mapear na direção receptor-satélite. Nesse caso, a gente adotou a geométrica padrão, né? Então, aqui tem uma das saídas que a gente fez do programa, né? A gente tendo esses valores de unidades de TEC, né, que é uma unidade de medida de TEC, né, sendo que o TEC em L1, uma unidade de TEC em L1 é 16 centímetros, a gente vê aqui, por exemplo, que conforme o ângulo de elevação diminui, o atraso mapeado, né, da direção vertical para a direção inclinada, ele aumenta exponencialmente. Além disso, a gente percebe que quanto maior o valor aqui do atraso na direção vertical, né, maior a amplitude dessa diferença de você ter o erro no zênite ou no horizonte. Recentemente, nós implementamos aqui uma correção para a atmosfera neutra, né, onde usa aqui o GPT, né, o GPT-1, mais o modelo de Hopfield, para determinar o atraso na direção zenital, e Sastamoine está em implementação, né? Então, também precisa, como a gente usa esse modelo aqui para calcular na direção zenital, também precisa de uma função de mapeamento, e a gente acabou adotando a GMF, né, Global Mapping Functions, que é produzido por Viena. Então, aqui nesse modelo de Hopfield, por exemplo, né, como o GPT ele não me dá a umidade relativa do ar ou a pressão do vapor d'água, o atraso zenital úmido ele é calculado com uma atmosfera padrão, né? Então, ali eu pego só a pressão e temperatura do modelo. Similarmente ao que acontece com a ionosfera, aqui tem um gráfico da aplicação, né, da função de mapeamento, onde a gente tem aqui 90 graus, né, no zênite, 0 graus, né, aqui. Então, a gente vê que também aumenta exponencialmente. Aqui em verde é o atraso hidrostático, né, dos gases secos. Então, ele tem, assim, ele que é o que predomina, né, a parte que predomina no atraso troposférico, enquanto que o azulzinho aqui é o atraso úmido, então, calculado de uma forma não muito ótima, né. Na implementação, então, né, eu achei interessante citar aqui a documentação, que foi a mais importante, pelo menos, né? Então, o ICD do GPS, onde tem bastante informação sobre implementação, né? Livros, né? O livro do professor Galera, que tem um exemplo bem interessante, que para quem quiser implementar um programa, pode ir seguindo por ali, e você consegue avaliar o resultado que você está obtendo com o teu programa, e os livros mais célebres, né, do Zieber, e mais recentemente o livro que o Tennyson e o Montebrooke são editores lá, né, são os organizadores. Também foi necessário consultar os formatos, né, Hynix e Ionex, e também a gente consultou, então, o repositório lá do GPS Toolbox, né, do NGS, e também lá o repositório de Viena, onde tem essas funções de mapeamento. Lá tem bastante informação disponível para a troposfera, né? Então, já meio que indo mais para o fim, vou apresentar alguns resultados iniciais, né, com o programa. Primeiro, nós fizemos aqui um experimento no pico do ciclo solar 24, 2014, onde foi feita uma comparação, então, dos modelos de ionosfera aplicados, né? Então,
6 estações da RBMC distribuídas aqui ao longo do território brasileiro, né, de tal forma ficar em diferentes latitudes geomagnéticas, né, aqui é o equador geomagnético. A gente sabe que a ionosfera ela tem um comportamento assim, dependente do equador geomagnético. E aqui, só para exemplificar das estações, né, então processamos o ano todo. A gente percebe que aqui nos equinócios, então, os modelos eles são menos eficazes, né? O que tem aqui é a parte residual, que o modelo não conseguiu modelar. E aqui, queria destacar que os eixos estão em escala diferente, porque a componente altimétrica ela é mais afetada, né? Então, aqui até a gente não vê muita diferença. Em vermelho aqui é o sem correção, em azul é o Klobuchar e verde Engin, né? Que é o mapa de ionosfera do IGS, né? Mapa global combinado do IGS. Então, a gente percebe aqui a eficácia do modelo do mapa de ionosfera, principalmente nos equinócios, né? Aí nós calculamos uma porcentagem de melhoria, onde, para nossa surpresa, a gente aconteceu alguns momentos, né? Aqui comparando o Klobuchar com o Engin do IGS, em alguns momentos a gente tinha melhoria negativa, né? Quer dizer, piorou em vez de melhorar. A gente consegue perceber que eles estão próximos aqui dos equinócios, né? E a gente foi lá olhar o dado e a gente percebeu que acontecia assim, essas ocorrências acontecem em período sem sol, né? Período noturno. E o que acontece é que de uma época para outra, o valor do atraso o valor da discrepância sem correção, ela é muito pequena. Então, quando a gente aplica o modelo acaba modelando o que achava ser um comportamento normal e acaba não refletindo a realidade ali, né? Então, isso daí para nós interpretamos como sendo irregularidades da ionosfera, né? Visto que tanto o mapa de ionosfera, né, e o Klobuchar é mais aproximado ainda, mas o mapa de ionosfera são mapas que têm um intervalo de tempo entre um mapa e outro. Então, essas ocorrências acontecendo entre um mapa e outro, tem que interpolar, né, espacial e temporalmente falando. Então, acaba não conseguindo modelar essas irregularidades, né, entre uma época e outra. Então, aqui tem os resultados, né, porcentagem de melhoria tridimensional para todas as estações, né, azul Klobuchar e laranjinha aqui o Engin, de GS. A gente vê que os mapas de ionosfera conseguem modelar melhor, né, o que já é bem divulgado pela comunidade científica brasileira, inclusive. Mas o que a gente percebe aqui que, por exemplo, as estações mais perto do equador geomagnético, o modelo é mais efetivo, né? Então, aqui, como a gente pegou dado de um ano todo, a gente tem um pouco de discrepância com relação ao resultado que outros pesquisadores conseguiram com as pesquisas anteriores. E já finalizando mais para o final, né, que aqui a gente só tem resultado bem preliminar mesmo, né? Então, aqui é o resultado da implementação do atraso troposférico, né? Então, nós temos aqui em vermelho o atraso total, a componente hidrostática e a componente úmida. Olhando o gráfico e o que diz a literatura, né, os resultados eles estão condizentes com a literatura. Colocando isso numa discrepância, né, em leste, norte e elevação, a gente consegue ver que as componentes planimétricas elas são menos afetadas, embora tenha essa região aqui, ó, que teve uma melhoria, né, quando a gente coloca a correção da troposfera. E aqui embaixo a gente tem também uma certa melhoria quando a gente inclui, né, o modelo de correção da troposfera nos dados, o que dá um indício de que a implementação está coerente. Essa parte da troposfera ainda não consegui aluno para trabalhar, né, para fazer um teste mais exaustivo.
Espero que em breve consiga, né? E partindo para os comentários finais, né? Então, acredito aqui que o software ele tem cumprido seu papel didático, né? E, de certa forma, científico também. Embora os resultados que eu apresentei, eles sejam bem conhecidos da comunidade científica, a gente tem mais uma ferramenta, mais um grupo trabalhando, né? E para planos futuros, né? Em breve, o atual aluno que está trabalhando comigo numa iniciação científica, que é o José Roberto, ele vai trabalhar com correção da ionosfera a partir de previsão de VTEC usando rede neural, que foi uma solução que eu acabei desenvolvendo no meu doutorado, né? Então, a ideia seria de pensar num posicionamento por ponto em tempo real, né? Aí melhorar modelo estocástico, né, considerando a elevação do satélite. Eu não comentei, mas precisa, todo ajustamento precisa de um controle de qualidade. O controle de qualidade precisa ser melhorado. Já conversei com o professor Vinícius, né? E a gente pensa de algum dia trabalhar junto, visto que o grupo que o Vinícius está inserido estuda essa parte de controle de qualidade com bastante profundidade, né? Então, hoje ele está lendo no formato Hynix 2.11, então implementar a leitura no formato Hynix 3, incluir novos sinais, né, do GPS modernizado, constelações, processamento com fase, né, simples e dupla frequência, filtro de Kalman, e considerar produtos precisos, né, como, por exemplo, do IGS, chegando no PPP, né, e vários outros modelos, né, para chegar no PPP, vários outros modelos teriam que ser considerados, né. Então, da minha parte é isso, não sei se eu passei do tempo, espero que não, fico à disposição para as perguntas. Boa tarde a todos. Vou compartilhar. Eu acho que sou eu, Renan. A outra apresentação. Isso, obrigado. Bom, rapidamente aí para a gente não extrapolar o tempo. Bom, eu trabalho mais com os aspectos aí físicos da geodésia, então eu vou apresentar alguns resultados que nós temos obtidos aí, que vai ao encontro aí do IHRF e IGRF. Nós temos um grupo de estudos aqui na UFO, chamado Grupo de Estudo em Geodésia Dinâmica, e nós nos concentramos aí em dois tópicos, que trabalhos vinculados aí ao campo de gravidade variável no tempo, muito em função da criação do programa de pós-graduação, que é na área de agricultura, meio ambiente, informações geoespaciais. Então, nós vimos a possibilidade de usar aí informações do GRACE, sobretudo a água armazenada, água superficial, para fazer alguns estudos aí vinculado à agronomia. O GRACE, ele nos fornece aí uma variável muito utilizada, que pode ser utilizada para a determinação da evapotranspiração, que é uma quantidade importante para a agronomia. E uma outra vertente aí que nós temos trabalhado, isso eu já trabalho há algum tempo, que é a parte do campo de gravidade estático e sistemas de altitudes. E aí nós temos a parte da gravimetria, seja ela absoluta, relativa, densificação, enfim, e a questão dos sistemas de altitudes, do IHRF, bom, que nós estamos aí colocando alguns esforços. O Brasil possui 6 estações, nós não temos ainda a primeira realização do IHRF, teremos em breve. Então, o que nós temos feito são algumas análises nessas estações brasileiras e também estações aí do continente americano, na América Latina, função muito também dos trabalhos aí desenvolvidos no CIRGAS. Bom, esse slide, o próximo, eu já apresentei no colóquio de Curitiba no mês passado, então não vou me prolongar. Só queria fazer um destaque aí para o estudo da doutoranda Letícia Ribeiro, da UNB. Como nós não temos o doutorado aqui na UFO, aqui no campus Monte Carmelo, a gente tem feito algumas parcerias aí para orientar doutorado. Então, a Letícia, que foi aluna aqui de graduação, fez o seu mestrado na Unesp e agora, junto com o professor Juliano Marota, está desenvolvendo o doutorado. Ela tem trabalhado aí na avaliação da gravimetria marinha, porque nós temos 2 estações aí que necessitam
de informação gravimétrica aí nos oceanos, que é em Imbituba e Fortaleza. Então, ela tem se dedicado a esses estudos na avaliação da qualidade desses dados e também na fusão aí com os dados terrestres. O Brasil tem 2 estações, né, que necessitam desse olhar, mas se a gente olhar a América Latina, a gente vai ver outras estações, conforme esse mapa ilustra aí com os círculos em azul. E também, na questão do cálculo das coordenadas do IHRF, a primeira possibilidade eu não coloco aqui, conforme eu disse, já foi apresentado no colóquio e envolve ali os modelos do geopotencial. Falando um pouco mais, então, do que vai ser feito, né, a metodologia que vai ser usada, que é essa segunda metodologia, nós temos feito alguns testes nas estações brasileiras. Aqui eu trago o exemplo de Brasília. Calculamos aí as coordenadas IHRF, no caso, altitudes físicas, por meio de 2 metodologias, e comparamos esses valores obtidos com o valor aí da altitude normal daquela estação. Fizemos também o que nós chamamos aí de conversão entre o dato, né, o valor aqui da estação de Brasília está referenciado aí a Imbituba e o nosso a um W0, então a gente fez essa conversão. Essa possibilidade 3, ela vai ser utilizada aí na densificação da rede do IHRF, e chegamos aí a alguns valores bem interessantes. Além de trabalhar aí com as estações IHRF no cenário nacional, a gente tem colocado alguns esforços aí também no IHRF em Minas Gerais. Iniciamos com um trabalho aí de verificação da qualidade das informações no estado, e esse ano começamos um trabalho aí para calcular os valores de potencial em estações aí que elegemos aí no estado. É um trabalho recente, né? Eu iniciei esse trabalho, a doutoranda Valéria Silva, também que foi aluna nossa aqui em Monte Carmelo e hoje está lá com o professor Denizar, vai se dedicar a esses estudos no estado de Minas Gerais. E um estudo que nós já temos aí bastante concreto e detalhado foi o mestrado também da Letícia, lá na Unesp, sobre a orientação do professor Paulo Camargo. Foi um dos estudos pioneiros aí no cálculo do potencial de gravidade para as estações Prudente, PPTE, que é uma estação IHRF. Também usamos a Cananéia. Então, nós tivemos, ela teve ali um trabalho exaustivo de calcular os valores de potencial, usando diferentes metodologias e modelos do geopotencial e aproximações, e chegamos a resultados interessantes. O porquê da escolha de Cananéia também se passa porque nós temos uma infraestrutura geodésica em Cananéia bastante louvável, né? Nós temos marégrafo, estação da RBMC, gravimetria absoluta, e também o gravímetro geodinâmico, ele esteve por lá durante um ano. Essas fotos não são dessa estação, né? Aqui é a estação de Prudente, aqui é Valinhos, mas eu as coloco aqui para ilustrar. Temos também um SAT do IBGE, enfim. Então, muito se tem feito na estação de Cananéia, não só pela UFO, mas também várias universidades e instituições têm trabalhado com informações geodésicas, com os dados de Cananéia. Então, isso justificou aí a escolha desse estudo, e também porque Cananéia é uma estação litorânea, então nós usamos também dados aí derivados aí das missões altimétricas e alguma coisa aí de gravimetria marinha. Bom, em termos aí da parte da infraestrutura gravimétrica, primeiro a absoluta. O mês passado nós finalizamos uma rede absoluta do estado de Minas Gerais, medimos 22 estações no estado de Minas Gerais. Eu gostaria de destacar aqui as estações Uberlândia, Monte Carmelo, Inconfidentes, Belo Horizonte, Ouro Preto, Viçosa e Juiz de Fora. Essas estações, conforme o exemplo aqui da estação Ouro Preto, foram medidas dentro de universidades, o que vai proporcionar aí para os estudantes dessas instituições aí um contato, o uso da informação que nós ali tivemos, né? Então, eu gostaria de agradecer aí o apoio de todos os professores e pesquisadores aí dessas instituições que eu citei. O estado de Minas Gerais é o segundo a receber uma rede absoluta, né? Primeiro aí eu trabalho com o professor Denizar com a Ana, em São Paulo, e agora Minas Gerais. Também tivemos o apoio aí do professor Denizar, do Senegel. Fizemos um estudo também de remedição no que nós chamamos de RENEGA. RENEGA é a Rede Nacional de Estação Gravimétrica Absoluta, utilizado aí para calibração dos nossos gravímetros. Nós temos aí a linha de calibração do Itatiaia, Rio de Janeiro e Itatiaia, e temos essa
Brasília, Santa Maria. Fizemos remedições e também implantações de novas estações, até para facilitar a logística. E, bom, e essa última figura à direita aqui inferior mostra esse nosso status atual aí, em termos de gravimetria absoluta no país. Cada bolinha vermelha é uma medição. A gente tem aqui menorzinho, né, as medidas aí no Itatiaia, no Rio de Janeiro. Destaco aí também o empenho aí do ON nessas medições. Então, foi um dos trabalhos aí que nós temos realizados aí, essa questão da rede absoluta no nosso país. E, falando um pouco mais da gravimetria relativa, densificação, eu coloquei essa figura, é um videozinho aqui que mostra um trabalho feito na época que eu estava no mestrado, no doutorado. O Estado de São Paulo aí participou de um projeto temático encabeçado pelo professor Galera, juntamente com outras instituições. Eu estava ali no mestrado e tive a oportunidade de trabalhar na densificação do Estado de São Paulo e na vizinhança. Cada conjunto de cor é uma campanha, e cada campanha que nós fazemos aí tem a duração de 20, 30 dias, depende muito da questão de logística, né? Para mostrar o esforço que desde a década passada, trabalhando aí na densificação gravimétrica do Estado de São Paulo. Depois nós avançamos aqui um pouco para Goiás, que foi o doutorado do Castro Júnior do IBGE. Os pontos em azul são pontos novos, e disso se gerou um modelo geoidal para o estado de Goiás. E, bom, esse ano também finalizamos aí um projeto de densificação e cálculo de um modelo quase geoidal. Aqui a gente calculou o modelo quase geoidal porque, como o IBGE alterou o sistema altimétrico, né, agora nós temos altitudes normais, então nós calculamos o quase geoide. Na época do doutorado do Castro, nós ainda tínhamos altitudes chamadas aí de normais ortométricas, e por isso se calculou o geoide. As cores aqui representam campanhas recentes. Em azul aqui são os esforços do IBGE, em amarelo a UFO. Esses dois círculos aqui eu não tive condição de fazer a figura, atualizar, mas são esforços desse semestre aí, entre UFO e Senegel. Então nós temos aí a gravimetria relativa, que nós chamamos, né, gravímetro Lacoste, ou CG5, mais o posicionamento GNSS. Cada ponto desse ficamos aí em torno de 30 minutos rastreando, mais a gravimetria. Então é um esforço de formiguinha, né, para que a gente consiga preencher aí todo o estado de Minas Gerais aí no futuro. Existe uma negociação aí para cedermos esses dados para o EGM 2020, que agora já não sei se vai ser 2020, 2021, talvez esses dados aí vão compor aí a base do EGM. E também nós estamos trabalhando esses esforços aqui da gravimetria, mais essa ferramenta aí. Eu tenho a colaboração de 2 alunos de iniciação científica, o Chan e a Mariana. O Chan está desenvolvendo uma ferramenta web, que a nossa ideia é disponibilizar o nosso modelo quase geoidal e também todas as informações que nós temos coletados nesse portal. É um trabalho que deve ser concluído aí no próximo ano, para que a comunidade possa acessar, para que a gente possa divulgar os nossos trabalhos aí, os esforços, que, bom, eu acredito que seja benéfico aí para toda a comunidade usuária aí e geodésica. Bom, o que eu tinha rapidamente para falar era isso, e já passo a palavra aí ao Vinícius. Muito obrigado. Olá, boa tarde. Estão me escutando? Espero que estejam me ouvindo. Bom, a apresentação está aí, acho que está ok. Bem, pessoal, o tempo já está extrapolando ali, né? Já são 6h25. Eu não vou aqui estender muito, tá? Então, eu vou ser bem breve. Bom, o título aqui da apresentação é a ideia de trazer aí a questão da computação inteligente para a geodésia, né? Hoje nós abrimos aí a página lá do ResearchGate e nós nos deparamos o tempo todo aí com inteligência artificial, técnicas de inteligência artificial, né? E por que isso é importante hoje, né, a gente tratar desse problema? O problema hoje é que nós temos o seguinte, né, o objetivo aí dentro das ciências geodésicas, né, da geociência, enfim, como colocado no posicionamento, sensoriamento geodésico, né, é estudar, né, estudar e monitorar, né, as alterações da Terra e o espaço em que nós convivemos. E nós fazemos isso por meio de medidas que são
realizadas aí sobre ou próximo à superfície da Terra, né, utilizando aí diversos tipos de sensores, né, sensores que estão em plataformas satelitais, alguns sensores que estão em bases terrestres, né. Bom, e aí qual que é a ideia? Isso acaba gerando, né, uma diversidade, uma grande quantidade e diversidade de dados, o que pode comprometer a questão aí do custo computacional, né. A gente tem uma sobrecarga de dados e isso abre, né, caminhos aí para pesquisa, desenvolvimento de novas técnicas para poder extrair informações de interesse, né, com uma certa qualidade, né. E, claro, tem o desafio de combinar diversos tipos de sensores que, bom, apresentam aí, tem em seu meio, né, diferentes modelos funcionais estocásticos envolvidos, né. Bom, então, uma forma para lidar com esse problema, a gente insere dentro do problema de machine learning, né, ou seja, aprendizado de máquinas, né. Por quê? Hoje, embora tenha essa questão do custo, né, desse tumultuado de dados, hoje nós temos à nossa disposição aí computadores pessoais aí que são suficientemente poderosos, né, em termos computacionais para lidar com esses problemas, né. Então, isso auxilia no desenvolvimento de novas técnicas. Então, o que eu vou trazer aqui na minha apresentação, que é bem rápida mesmo, né, por questões do tempo também, é mostrar um pouquinho o que nós estamos desenvolvendo aqui na UFO, né, em termos desse problema que nós colocamos aí de buscar técnicas de aprendizado de máquinas, né, inteligência artificial, computação inteligente, né, novas técnicas estatísticas, né, para a geodésia, né. Então, bom, aí o que nós temos desenvolvido? Nós temos desenvolvido novos algoritmos dentro de controle de qualidade, né. Hoje, primeira apresentação lá do professor Teunissen, ele mostrou ali a questão do PPK, tivemos uma apresentação também, se eu não me engano, o nome dela é Gláucia, que falou um pouquinho sobre a questão da integridade, né, da questão do risco à integridade ali para o posicionamento, né, o problema do posicionamento na aviação, enfim. Então, a gente tem desenvolvido alguns algoritmos ali para lidar com esses problemas de detecção e identificação de erros, né. Bom, e aí usando várias técnicas inteligentes. E, claro, estamos fazendo parcerias externas também e buscando novas formas de lidar com esses problemas, né? Ou seja, o nosso objetivo é estimar os parâmetros, como a gente mostrou em todos os trabalhos ali, a gente quer sempre, por meio de medidas que são feitas, né, nós queremos extrair grandezas de forma indireta, né? E isso é feito por meio de um modelo matemático. Tem os parâmetros lá e a gente quer extrair aquelas informações. E aí, geralmente, o método que é utilizado, geralmente, aí em geodésia, uma técnica padrão, é baseada no método nos quadrados, né? Conhecido como norma L2. E hoje, bom, hoje nós temos aí alguns outros tipos de estimadores, né? Estimadores robustos, né? Que têm apresentado, aí, nossos resultados têm apresentado resultados bem interessantes também dentro deste campo, né? Só que o que coloca um grande problema aqui, que muitas vezes alguns problemas aí de estimação robusta, né, é a gente encontrar o mínimo de uma função, né, encontrar o mínimo de uma função, aquela que é a soma dos quadrados resíduos, né, a solução que traz que a soma dos quadrados resíduos seja mínimo ali, né, que essa é a ideia do MMQ, mas nós queremos trazer isso usando a ideia de estimadores robustos, e muitas vezes não tem uma solução analítica perfeita, matemática ali, e aí nós buscamos usar técnicas de otimização, né, usando, por exemplo, algoritmos inspirados em insetos sociais, enfim, são algoritmos que a gente chama de algoritmos inteligentes, né, ou meteorísticas, que vem sendo aí implementada e estudada pelo grupo, né. Outra coisa que está muito evidente hoje, né, é a questão das redes neurais, né, que muitas vezes são utilizadas aí para lidar com problemas que não são lineares, né, problemas complexos que muitas vezes usar regressão ou coisa mais simples ali não é satisfatório. Então, a gente tem buscado também esses tipos de implementações nos problemas associados aí com a geodésia. Claro que em desenvolvimento aí, né, nós estamos, mais uma vez, a questão das redes neurais é algo que, bom, já é bem conhecido, né? Então, a gente tem desenvolvido tentando integrar técnicas, né, de estimação ou técnicas computacionais.
E, nesse caso, integrando redes neurais artificiais com métodos, por exemplo, o método Monte Carlo de simulação, e isso tem trazido grandes vantagens aí para a estimativa de parâmetros, né? Outra questão que foi muito bem colocada aqui, o tempo todo falada, a questão da aviação, né? Então, o grupo tem focado muito na parte de estudar a parte de confiabilidade e, bem, qual a confiabilidade e integridade aqui, né? O que significa isso, né? Nós precisamos ser capazes de garantir que as estimativas do parâmetro, no caso, coordenadas, posição, né? Estejam muito próximo do que realmente ela deveria estar, né? E que o meu sistema seja capaz ali de identificar erros, né? Então, essa ideia geral ali, claro que existe a confiabilidade interna, externa, enfim, mas é um conceito, estou trazendo um conceito mais global, né? E isso é muito importante. Então, por exemplo, o que nós fazemos muito bem, nós estimamos os parâmetros, analisamos a questão da precisão, a questão da significância, né? Mas algo importante aqui a levar em consideração é analisar o bias, né, que foi muito falado aí, ou seja, qual que é o menor bias que o meu sistema consegue identificar, e se não identificar, qual seria o seu efeito sobre os meus parâmetros, sobre a posição, no caso aí, né. Aí eu coloco uma figurinha que foi apresentado também no colóquio, eu apresentei também na última reunião do GG que eu participei, eu também expliquei um pouquinho sobre essa ideia dos níveis, né, de níveis de confiança, né, que o usuário deve definir ali ele varia de acordo com a situação crítica, né, enfim, foi essa conclusão que nós chegamos, e a confiabilidade é muito importante para essas aplicações que envolvem segurança, ainda mais hoje que nós estamos aí seguindo para a direção de veículos autônomos, né, de monitorar deslocamentos, então essa ideia de analisar a integridade é algo hoje está presente, né? Bom, aí, falado de tudo isso daqui que a gente tem focado nossos esforços, né, eu trago aqui as pessoas, os recursos humanos, né, que nós estamos formando ali, quais são as pesquisas. Aqui a Maria Luísa, que está com a gente aí desde o início na iniciação científica, fez o trabalho de conclusão de curso também com a gente e está agora no mestrado aí no programa de pós-graduação aqui em Monte Carmelo, né? E ela tem trabalhado essencialmente com essa parte de detecção de outliers, simulação computacional, integração da ideia de integridade e incerteza, né? O João Batista também tem trabalhado mais com a parte aí de desenvolvimento de testes estatísticos, análise, né, para análise de deformação, análise de deslocamento de estruturas, também buscando simulações estocásticas aí para tratar esse problema. O Caio, que está trabalhando aí com a integração da ideia do uso de redes neurais mais o método Monte Carlo em programas de transformações de coordenadas, e também trazendo formas de propagação de erros, estudar propagação de erros, não usando a lei de propagação convencional que nós vemos, mas usando a ideia do Monte Carlo ali, que permite fazer uma série de análises interessantes. Aí nós temos a Thalita, que está agora num tema que foge um pouco da nossa ossada, mas nós estamos conseguindo orientar bem. Ela está estudando mais a ideia aí de estudar a evolução espaço-temporal de pivôs localizados nas bacias aqui em Minas Gerais, né? Então, envolve, claro, a parte de controle de qualidade, nós estamos ali também auxiliando, né, na orientação. O Bruno, que também está trabalhando com essa parte de inteligência artificial, principalmente para essa ideia de estimar, de prever, né, de predizer aí atributos químicos do solo. O Bruno, que é agrônomo, na verdade, tá? Então, ele está envolvido com essa parte de computação também com a gente. E essa daqui eu trago a Esther, né, que está fazendo a iniciação científica com a gente, e ela, bom, a gente começou aí, já foi apresentado pela Tainá também, que é especialista no tema, e nós estamos com um grande conjunto de dados aí para usar o que nós estamos usar na ideia de GPS meteorologia, né? A ideia dela é usar redes neurais artificiais para previsão, né, a curto prazo de precipitação de chuva, né? Então ela a iniciação científica dela aí está voltada para isso.
Aqui a Stephanie, ela está também trabalhando com essa ideia, né, integrando o Monte Carlo ali, e na parte mais de modelação aí do modelo digital de superfície, né? Então, ela está também trabalhando com essa parte de redes neurais, mas voltada para modelo digital de superfície. E, por fim, se eu não esqueci ninguém aqui, é o Claudio Ney, grande Claudio Ney, iniciação científica, e a ideia dele é analisar, encontrar uma melhor arquitetura de rede neural baseado aí, melhor arquitetura de rede neural para interpolação de dados em problemas de modelo digital de superfície também. Bom, e o Kaique, que está desenvolvendo, a ideia é desenvolver um software assim, de uso amigável, para colocar todas essas ideias, esses algoritmos que nós estamos desenvolvendo aí, né, avançados, de forma amigável para o usuário, né. Bom, só para encerrar aqui, então, aqui são algumas contribuições que nós chegamos, né, algumas contribuições do grupo, alguns artigos que foram publicados com essas ideias dessas pesquisas, né, e aqui eu destaco duas principais, né, uma que é a primeira, que está relacionado mesmo com o professor Barda, né, aqui é uma homenagem que nós prestamos ao Barda, fizemos um trabalho aí de revisão bem árduo e, claro, propondo novas aplicações, né, aqui nós mostramos os 50 anos, né, da existência do Data Snooping, basicamente isso, né, na verdade, enfatizando o Data Snooping aqui, e o segundo artigo aqui já é mostrando o estado da arte, o avanço que teve, né, a consequência daqueles 50 anos, hoje, com as técnicas computacionais presentes, o que possibilita a gente descrever, de fato, né, a confiabilidade do Data Snooping. Aqui nós mostramos, né, nesse artigo aqui, de fato, né, qual que é a real confiabilidade do procedimento Data Snooping, que até então são aproximações, tá? Bom, só para encerrar, então, esse grupo de pesquisa, né, chamado Controle de Qualidade em Geodésia, nós temos esse grupo aqui na UFO, né, é composta, né, por mim, né, o professor Ivandro, lá do Instituto Federal de Santa Catarina, o professor Tomil também aqui da UFO, e também, claro, o suporte aí das instituições nacionais e internacionais envolvidas com o grupo, né. Então, basicamente isso, era mais para apresentar o que nós temos feito, né, quais são os nossos esforços aqui, nossos direcionamentos, né. E, bom, aí eu fico aberto a perguntas, a curiosidades. Bom, é isso que eu tenho para apresentar. Obrigado a todos. Ok, professores, muito obrigado pelas apresentações de vocês. São trabalhos excelentes e muito trabalho ainda para fazer, né? Infelizmente, a gente não tem tempo para perguntas, extrapolamos um pouquinho o nosso cronograma, mas se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário com relação aos trabalhos que os professores apresentaram hoje, podem enviar nos e-mails que eles deixaram destacados nos slides, e aí eles conseguem respondê-los. Muito obrigado novamente pela disponibilidade e a apresentação de vocês.